Chegamos então na lição de número 2 aqui da classe dos adolescentes desse quarto trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando um texto do pastor Jader Cruz sobre o tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Aula de hoje, lição 2, que vai cair no dia 13 de outubro, trabalha então sobre o tema Compreendendo o que é o amor próprio. E é claro que você pode iniciar essa lição por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em Mateus 22, versículos 36 ao 39. Leia também a mensagem, gente boa, que se localiza lá em Mateus 22, 39, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou por aqui de segunda a sexta-feira postando aula para você. E é claro que eu estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Você pode se inscrever nessa lição, se inscrever nesse canal, me acompanhar também pelo Spotify e enviar essa aula para alguém, deixando o teu comentário porque ele é muito relevante para a gente. Essa lição já foi comentada em 2022, retorna agora, estou repostando, reeditando ela, para que você possa ter uma aula extraordinária, porque a lição foi gravada e ficou muito boa para a tua edificação. Então, ore por nós e que Deus abençoe você através dessa aula, para a glória e honra do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Hoje nós vamos trabalhar, à luz da Bíblia, sobre compreendendo o que é o amor próprio. A Bíblia fala a respeito do verdadeiro amor, como nós já estudamos aqui. Deus revela na sua essência, como seu caráter, parte também da sua divindade, esse caráter essencial do amor. O amor de Deus apresenta então a sua característica de descrever exatamente o seu plano por nós. É o amor de Deus que revela a graça de Deus. À luz das Escrituras, nós vamos entender que o Senhor nos amou primeiro. A Bíblia faz questão de falar a respeito de diversos tipos de amor. E é interessante que quando nós olhamos na Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 palavras que vão refletir o verdadeiro amor. A primeira palavra que nós vamos encontrar na Bíblia é a palavra que descreve o amor como amor eros. O amor que é realizado dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, em uma relação sexual. Esse amor é desfrutado entre o marido e a mulher. A Bíblia também destaca a respeito de outra palavra que também descreve o amor. É o amor phileo, que traz essa ideia também de amor fraternal, de amor entre irmãos, de verdade, de amor de companheirismo, de verdadeiras amizades. A Bíblia também apresenta para nós o amor ágape. Esse amor ágape é conhecido como o primeiro amor. Esse amor é o amor em essência. Esse amor descreve também a atitude do próprio Deus, que nos amou primeiro, sem merecermos. E esse amor também reflete essa característica de amarmos ao Senhor. À luz da Escritura, nós vamos entender a respeito desses contextos que estamos descrevendo para você só analisando as palavras que apresentam o amor. Mas a Bíblia também descreve sobre a necessidade de você, como crente em Jesus, amar a si mesmo, cuidar de si, observar exatamente o teu caminho, querer um bem-estar também para você. Isso é tão interessante que nós vamos tentar abordar com você hoje em sala de aula sobre esse tema, compreendendo o amor próprio. E diante dessa questão, já espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa aí o teu comentário abaixo, coloca o nome da tua cidade, eu quero te conhecer. E o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: identidade e autoestima. Quando nós analisamos o sentido de compreender o amor próprio dentro da Bíblia, a Bíblia apresenta esse amor como o amor que revela a nossa verdadeira identidade, a verdadeira característica que você possui, o seu caráter. Esse amor próprio demonstra então a tua identidade como cristão, como servo e serva do Senhor. Para a gente entender melhor, o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento, uma pergunta: por que somos como somos? Quando nós analisamos a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 31, percebemos que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus também nos criou com personalidades e características peculiares. Todos nós, seres humanos, fomos criados então
para o louvor do Senhor. Deus criou você de forma especial, criando a nossa vida para o louvor da sua glória. Nós somos formados por um DNA, somos formados por corpo, alma e espírito. Nós também somos formados de forma especial pela vontade do Senhor, dotados de sentimentos, de vontades, e o Senhor também nos dotou do livre-arbítrio. Deus nos criou para o louvor da sua glória, como está escrito então em Salmo 139, versículo 14 a seguir. À luz da Escritura, nós percebemos que Deus fez você como você é, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, para glorificar o seu nome, com o objetivo de honrar o Senhor em tudo e agradá-lo conforme a sua vontade. A Bíblia também destaca que Deus nos fez para a sua adoração. E essa adoração é sensacional, porque nos dá então o objetivo de servir ao Senhor. Então, analisando a Bíblia, nós percebemos que Deus nos criou para o louvor da sua glória, nos criou com personalidade, nos criou também com vontades e nos criou para o seu desejo. E esse desejo também não exclui o nosso livre-arbítrio de adorá-lo ou não. Analisando também esse ponto que estamos trabalhando, vamos então avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: compreendendo a nossa identidade. Ter uma identidade pessoal faz parte então da nossa autoestima. Deus nos criou então como seres dotados de inteligência, para edificação, para o louvor também da sua adoração. Isso está escrito em Salmos capítulo 8, versículos 4 e 5. Deus nos deu também a possibilidade de dominarmos sobre as coisas. Esse domínio, então, é a permissão de Deus. E diante desse domínio, nós compreendemos muito bem, à luz das Escrituras, que Deus nos dá a permissão desse mandato cultural. Esse mandato cultural que demonstra muito bem a nossa responsabilidade com o outro, a nossa responsabilidade conosco, a nossa responsabilidade com toda a criação de Deus. Essa responsabilidade, então, traz essa visão para louvarmos o nome do Senhor. À luz da palavra, nós compreendemos que Deus nos criou com uma identidade. E qual é a nossa identidade hoje? A nossa identidade hoje, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, é uma identidade como filhos e filhas de Deus. A partir do momento em que você serve a Cristo, você passa a ter a identidade de cristão, de discípulo de Cristo. E tendo a identidade de cristão, discípulo de Cristo, você deve proceder como cristão. Você deve proceder também como verdadeiro discípulo e discípula de Jesus, que serve ao Senhor, proclamando o reino de Deus e anunciando o evangelho. Isso também faz parte da nossa identidade. A nossa identidade também que revela quem nós somos, as nossas características, a essência do nosso caráter, que glorifica a Deus ou não. Daí a necessidade de compreendermos sobre os padrões bíblicos, esses padrões morais que guiam então a nossa identidade, que orientam você. Ou seja, a palavra te orienta, a palavra te guia, a palavra aponta o caminho para você seguir. Em terceiro lugar, ainda nesse ponto, o terceiro subtópico trata então sobre o mandamento bíblico. E eu espero estar ajudando você hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa aí teu comentário e o likezinho também. O mandamento bíblico ensinado por Jesus é um mandamento que nos guia, e nos guia então para a nossa identidade, para revelar quem somos como servos de Deus. Esse mandamento, em primeiro lugar, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Isso está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 39, é a base bíblica que nós abordamos hoje em sala de aula com você. Esse amar o outro com o desejo do bem-estar do outro, como se fosse oferecido a mim, também é ensinado pelo próprio Jesus. A maneira como você deseja ser tratado deve ser a maneira como você trata o outro. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos pela característica do amor. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 11.
Nós somos conhecidos por partilhar esse amor. Ou seja, esse amor que apresenta, então, esse amor fraternal, esse amor filéu, que descreve para a gente esse amor de irmandade, de comunhão, de verdadeira união em Jesus. Em Cristo nós estamos ligados nesse amor. Em Jesus agora, nós aprendemos a amar o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão, como nosso verdadeiro ente querido e até mesmo como você deseja ser amado. Então, à luz da palavra, o próprio Jesus nos ensina sobre o princípio e o mandamento do amor, que reflete o caráter de Deus, que reflete, então, a característica do Senhor. Então, quando nós praticamos esse amor, nós estamos, então, andando no caminho, na verdade e a vida. O próprio Jesus descreve que ele é o caminho. João 14, versículo 6. Ele é a verdade e ele também é a vida que nos guia nesse amor. Eu espero que o Senhor Jesus te use em sala de aula e que você seja boca de Deus para edificar a vida desses teus alunos em Jesus. Já avançando, o segundo ponto, trata então sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Cuidado com as influências. Nesse segundo ponto, nós vamos observar que no mundo nós também podemos ser influenciados. Influenciados pelo quê? Pelo mundo mal. Se você parar para perceber, o mundo está sendo guiado pelo sincretismo religioso. O mundo está sendo guiado pelo relativismo, que descreve que não há uma verdade absoluta. O mundo está sendo guiado de uma forma terrível para o pecado. Mas a Bíblia diz que há uma verdade absoluta que é Jesus. Há um caminho verdadeiro que é Jesus. João 14, 6 fala sobre isso. E esse Jesus agora nos guia para a verdadeira vontade de Deus. E essa deve ser a sua influência. O padrão do mundo é influenciado pelo pecado, pelo hedonismo. O que é o hedonismo? Esse desejo de saciar a si mesmo de forma descontrolada. Esse desejo, então, de você saciar as suas vontades sem parar para pensar no que você está fazendo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos, então, guiar a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração e tudo aquilo que fazemos conforme a vontade do Espírito Santo, guiados pelo fruto do Espírito. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Leia esse texto com os teus alunos. Já avançando, vamos então para o primeiro subtópico que destaca aqui para a gente o seguinte argumento: o suposto padrão de beleza. Nesse primeiro subtópico, é importante nós observarmos que o mundo ele procura apresentar um suposto padrão de beleza. As tendências desse mundo levam muitos jovens e adolescentes a cometerem exatamente diversos fracassos, porque tentam seguir o padrão dessa era, o padrão que é exposto pela sociedade, nas redes sociais, padrão que é exposto pela moda, que é mundana, que leva as pessoas ao pecado, uma moda que vai te afastar da presença de Deus. Um padrão que procura demonstrar e guiar você para o consumismo desequilibradamente, de forma terrível, para te afastar de Deus. Mas o padrão de Deus procura, então, te guiar de forma especial para o padrão da beleza de Deus, para honrar ao Senhor com as tuas vestes, para honrar ao Senhor com aquilo que você faz, para honrar ao Senhor com aquilo que você adquire. De acordo com as Escrituras, nós entendemos que o cristão ele não deve seguir conforme o padrão dessa era. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Nós somos chamados para transformar esse mundo. Então, o padrão da beleza de Deus é um padrão que nos guia agora para termos a mente de Cristo, pensarmos como Cristo para transformar vidas para a glória de Deus. O padrão desse mundo, ele procura maquiar. Seria como se fossem os filtros que nós temos no aplicativo do Instagram. Procuram maquiar as pessoas, distorcer a imagem para revelar exatamente aquilo que não está sendo exposto em nenhuma postagem. Nessa questão, nós entendemos muito bem que a Bíblia descreve que o verdadeiro padrão da palavra, ele é belo, ele é bonito, ele te guia, ele te aproxima de Deus. E esse deve ser o nosso padrão como servos e servas do Senhor.
verdadeiros e verdadeiras em Cristo. E já avançando, vamos observar agora o segundo subtópico que destaca então o seguinte argumento: o mau uso das redes sociais. Nós vivemos em um tempo em que há uma tendência, especialmente entre as pessoas, não só sendo vista pelos adolescentes, mas há uma tendência de utilizar as redes sociais de forma desenfreada. E o mau uso das redes sociais acabam prejudicando a você mesmo. Daí a necessidade de você conhecer a sua responsabilidade como cristão e amar a si mesmo. Qual é o mau uso das redes sociais que nós estamos vendo e percebendo hoje? Por exemplo, existem pessoas que utilizam as redes sociais para criticar o outro, se tornam juízes desse tempo. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para praticar o bullying. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para poder banalizar o evangelho. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para dar mau testemunho da palavra de Deus. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para postar aquilo que bem deseja, sem filtrar se aquilo glorifica a Deus ou não. A necessidade de pararmos para pensar sobre isso também é relevante. Nós temos que ser cristãos, na igreja, na escola e até mesmo no uso das redes sociais. Você deve utilizar as redes como uma verdadeira ferramenta para a propagação do evangelho. Nós vivemos em um tempo em que há oportunidade de forma grande para as nossas vidas de compartilhar Jesus através das redes. As pessoas têm o acesso às redes e a necessidade de utilizar esses recursos, esses aplicativos são relevantes para compartilhar o evangelho. Mas a partir do momento em que isso se torna um vício, te atrapalha. A partir do momento que isso se torna então algo obsessivo, te atrapalha. A partir do momento em que você passa a viver em função disso, isso vai te atrapalhar até uma vida que glorifica a Deus. E você não vai estar amando a si mesmo. Então vamos parar para pensar sobre isso. Traga essa reflexão em sala de aula sobre a necessidade de entender que o amor de Deus também foi para você. A necessidade de demonstrar para o outro que Cristo ele veio para nos salvar, como está escrito em João 3,16. E que Deus use você. O terceiro ponto da nossa aula de hoje, já para a gente concluir, trata então sobre o seguinte argumento: aprendendo a valorizar a vida. A Bíblia faz questão de dizer que Deus nos deu vida e também nos ensina em todo tempo a aproveitar cada oportunidade. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 15 a 17, ele descreve que há necessidade de aproveitarmos o tempo, remindo o tempo. Isso quer dizer que nós estamos tendo a oportunidade de aproveitar cada oportunidade que surge para viver a vida, compartilhar o evangelho. Por exemplo, falar de Jesus, também aproveitar os momentos da vida para viver em família, aproveitar os momentos da vida para poder viver antes de curtir e postar, pois a vida ela passa depressa e há necessidade então de valorizarmos cada momento. Há necessidade de valorizarmos a essência do local em que nós estamos. Há necessidade de nós valorizarmos as amizades. Há necessidade de nós valorizarmos o nosso convívio familiar para a glória de Deus. Daí nós compreendemos que o nosso crescimento ele vem a partir do aprendizado. O nosso crescimento também vem a partir das experiências que nós vivemos. O nosso crescimento também vem a partir das transformações que vivemos, compreendendo a verdadeira vontade de Deus e esse amor que Deus nos permite experimentar, amando então a você mesmo e cuidando também da sua vida. O próprio Paulo disse a Timóteo: e quanto a ti, Timóteo, cuida de ti mesmo, para que tudo te vá bem e para que o evangelho também possa ser proclamado para a glória de Deus. E eu espero ter contribuído com você hoje em sala de aula para a glória e honra do Senhor. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, tira uma foto assistindo a aula. Já tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado pelo teu carinho. Se você puder, tira uma foto também da tua turma, da tua classe, e me marca no Instagram também. Eu quero conhecer esse povo bonito, para quem você prepara essa aula e ministra essa aula para a glória de Deus aí na tua congregação.
Que Deus te abençoe. Segue a gente também no Insta. Que Deus te abençoe em Cristo. E se você quer saber o dia da postagem dessa aula aqui da classe dos adolescentes, lembra que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, eu sempre estou postando aula para você, liberando as aulas sempre ao meio-dia. Mas toda quinta-feira eu estou liberando a lição da classe dos adolescentes para você ter acesso a esse material com antecedência para preparar uma aula extraordinária para os teus alunos, para a glória de Deus. Então, quinta-feira, ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória e honra do Senhor. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Nós queremos orar por você. Você pode fazer isso escrevendo no comentário "Eu quero Jesus", utilizando aí o leitor de QR Code. Nosso prazer é orar por você e pedir que Deus também te ajude a conhecer a si mesmo, a ter um compromisso com Ele e viver para a glória de Cristo. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês 2 textos. O primeiro texto é esse do pastor Hernandes Dias Lopes, de Pastor a Pastor, que traz uma reflexão sensacional para você que está exercendo o ministério em Cristo. Também quero indicar esse texto do Timóteo Carriquet, proclamando boas novas, para você entender a necessidade de anunciar o Evangelho em todo o tempo e compreender essa verdade do Evangelho. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: cuidando-se por inteiro. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.